Olá, pessoal. Está entrando no ar Bastidores da Produção, um podcast com informações sobre produção musical para que você, músico independente, saiba como produzir o seu trabalho, seja utilizando equipamentos e softwares acessíveis no mercado ou buscando por estúdios profissionais. Eu sou o Chan Braz e trago dicas para quem tem interesse nesse assunto. Para este primeiro episódio, conversamos com ninguém menos que Eduardo Dornelles, nosso querido Educar. Músico, produtor musical e vocalista da lendária banda The Fala, ele compartilhou com a gente um pouco da sua experiência de como colocar o seu trabalho no mundo. Para começar nosso papo, que eu acho que é importante dizer que a maneira de se produzir, difundir e consumir a música vem mudando há anos, principalmente pela democratização ao acesso à tecnologia. Produzir música não era uma atividade nada fácil e barata, nem todo mundo tinha condições de alugar um estúdio profissional para pagar aquela produção, com uma qualidade melhor. E isso, de certa forma, excluía principalmente os artistas independentes e as manifestações de nossa cultura popular. E hoje, com todo o avanço tecnológico, essa realidade mudou muito. Os músicos, os produtores independentes conseguiram se inserir mais no mercado devido ao crescimento do uso dos estúdios caseiros, os home studios. Bastou um computador, softwares, muita criatividade e disposição para que os músicos se sentissem habilitados a mostrar suas faixas para o mundo, mesmo sem ter à mão um estúdio profissional. Aí você acaba percebendo que, com a digitalização do áudio e suas infinitas possibilidades, as produções feitas em casa começaram a fazer parte do mercado fonográfico de maneira profissional. E, graças a isso, nossa diversidade cultural ganhou cada vez mais espaço e mais voz. Você vê que esses home studios possibilitaram produzir com qualidade, dentro da sua casa. Você distribui para todo mundo com apenas um clique do mouse. São infinitos os sites, as plataformas que hospedam gratuitamente o seu trabalho e você consegue atingir pessoas que você nunca ia imaginar antes. Você consegue chegar em cidades, em países que você nunca pensou chegar. Aquela realidade que impedia muitos profissionais de produzir música ficou para trás. Hoje em dia não é mais necessário gastar muito dinheiro para produzir com qualidade, você ter uma música bem gravada. Então é isso, pessoal. Depois dessa breve introdução aí, que a gente falou um pouquinho do que esse podcast vai abordar, a gente vai anunciar agora, como eu já falei lá atrás, a gente vai ter a honra de receber um dos caras mais antenados com o que acontece na música mundial. Ele é fundador da banda The Fala, que iniciou suas atividades nos anos 80 e já passou por diversas formações e fases, uma mais louca que a outra. Também é produtor musical, artista gráfico, videomaker, compositor e sempre seguiu a ideologia do faça você mesmo desde o início da carreira. Ele teve também uma carreira no exterior tocando nos Estados Unidos, Europa e Austrália como DJ e produzindo música eletrônica. Atualmente tem um trabalho solo via Maxilar Music, selo do meu grande amigo Gabriel Tomás, da banda Autoramas. Esse é o Educar, cara que já trabalhou com artistas como Otto, Pavilhão 9, Detonautas, Cachorro Grande, Mundo Livre S.A., Chico Science, Nação Zumbi, Comunidade Ninjitsu, The Funk Funkers, Pivete, entre muitos outros. Mas que no início da carreira, por insegurança, disse não para o Planet Hemp. Isso daí ele vai contar pra gente nesse papo. A conversa de hoje é para mostrar que é possível trabalhar de casa, improvisando um estúdio com poucos recursos e com isso alcançar resultados bem satisfatórios. Com vocês, Educar. Edu, obrigado aí por aceitar participar desse bate-papo aqui com a gente. Eu queria que, para começar, eu gostaria que você falasse como e quando foi seu primeiro contato com a música, cara. Eu, na verdade, os meus primeiros contatos com a música não foram muito legais, porque eu não gostava muito de música. Lá na minha casa sempre se ouviu muita música, principalmente MPB, jazz e tal. E eu não gostava muito de música, alguma coisa não me agradava, talvez eu já tivesse uma premonição do perrengue que ia ser essa vida de artista, de música e tal, tudo. Mas eu não gostava muito não, tanto que minha mãe guardava o rádio dela, botava o rádio em cima de uma prateleira, ficava tocando, porque eu dizia pra ela, eu vou quebrar esse rádio e tal.
E aí um dia tocou no rádio, como a vovó já dizia, do Raul. E por algum motivo aquela música me chamou atenção, me pegou. Eu falei, pô, isso é legal. Aí eu comecei a me interessar um pouco mais por música. Então houveram 4 eventos que me botaram nessa vida, né? O primeiro foi, como a vovó já dizia. O segundo foi uma vez na Globo, assim, na hora do almoço, tava passando algum programa que era tipo um vídeo show da época, e apareceu o James Brown fazendo a rotina da capa, tá ligado? Aquela coisa que, né, ele entrava, saía do palco, os caras botavam a capa nele e tal. E eu vi aquilo e falei, caralho, isso é muito foda. E eu pirei naquilo. Aquilo ali virou a minha cabeça. E a terceira coisa foi o filme Os Embalos do Sábado à Noite, que foi um grande evento na época, né? E aí, tipo, eu me lembro que meu pai e minha mãe sempre compravam ingressos das coisas adiantado, assim, a gente morava em São Paulo, então eles iam a vários espetáculos. Eu me lembro que quando o Secos e Molhados estreou o show de lançamento do disco no Teatro de Arena, a gente foi comprar os ingressos antecipados, né, pro meu pai e minha mãe no show. E eu tava lá e eu, moleque, saí correndo, assim, entrei no teatro, né, e entrei naquele palco maravilhoso, que era um palco que era pros 2 lados, assim, pra frente e pra trás, e cheio de uma cenografia maluca, com penas, ossos, aquela coisa toda. E eu, caralho, isso é muito foda. Então a gente foi comprar os ingressos de Embalo do Sábado à Noite, eu vi aquele display, né, do John Travolta e tal, né, com a pose clássica. Eu falei, caralho, isso é muito foda, me identifiquei também. Só que durante todo esse processo, o que tava rolando no background é que eu ia a pé pro colégio, que era perto da minha casa. Eu morava na Vila Olímpia ali. E aí eu, numa esquina do trajeto que eu fazia pra chegar no colégio, numa padaria, tocava rádio o dia inteiro. E era o auge da época do soft rock, né? A explosão do Elton John, Queen não é tão soft rock, mas, né, meio que se enquadrava com as baladas. E essas coisas todas, tipo Boston, sabe? Essas bandas todas de soft rock. E aquilo também me cativou, assim. Eu comecei a gostar de música. Então foi assim que tudo começou. Mas aí o que fudeu mesmo tudo, mais pra frente, além da disco, né? Porque daí eu vinha passar as férias de Natal, Ano Novo e meio do ano em Porto Alegre, né, que a gente morava em São Paulo. E aqui a minha avó morava numa casa que atrás, assim, tinha um corredor de casinhas, assim, onde tinha altos bailinhos disco, tá ligado? A galerinha do local, assim, as crianças e os adolescentes e tal, e alguns adultos. A galera botava na sala, assim, ó, afastava os móveis, tirava o tapete e fazia um dance, tá ligado? E eu pulava o muro da casa da minha avó e ia nessas discos aí improvisadas, caseiras, e aquilo começou a me cativar também. Mas o que virou tudo mesmo foi a chegada do hip hop, né? Porque no final dos anos 70, né, os artistas ali do início do hip hop, quando era aquela coisa mais baseada na disco mesmo, né? E os caras faziam rap em cima, tipo Kurtis Blow, Sugar Hill Gang, né? Antes de realmente entrar a parte mais hip hop mesmo do South Bronx ali e tal. O que acontecia? Os artistas lançavam o 12-inch, né, que era um compactão em formato vinil, de um lado a música e do outro o instrumental da música. E aqui no Brasil os caras começaram a cantar em cima dos instrumentais, porque, por exemplo, tinha lá o Kurtis Blow, rap, aquele rap de Natal. Aí aqui no Brasil eles botavam o instrumental e cantavam em cima na rádio o tal do rap do Natal, essas coisas e tal. E eu comecei a prestar atenção no instrumental desses hip hops e tal, comecei a curtir. E aos poucos eu fui me inteirando do que era, né? Dessa nova onda que estava surgindo. E essas são as vantagens de ser um dinossauro, né, bicho? Pode crer. Aí a outra coisa também que me influenciou é engraçado porque é uma coisa que também influenciou muito o próprio hip hop, que é a música eletrônica, principalmente alemã, né, dos anos 70 ali e tal, e francesa e alemã, né, e tal, Giorgio Moroder, Kraftwerk, essas coisas todas, porque eu tinha um vizinho, né, que morava na frente da casa da minha avó, e quando eu vinha pra cá, pra Porto Alegre, nas férias, aí um dia o cara falou, pô, tem que ir lá em casa pra tu ouvir umas coisas novas que eu tô aqui, que tu vai curtir pra caralho. E aí era Kraftwerk, Tomita, Giorgio Moroder, tá ligado? E esse cara tinha todas essas coisas e eu comecei a ouvir aquilo, puta, aquilo me interessou muito. Então, desde o início, né, eu curti muito música eletrônica, assim, né? Os primórdios da música eletrônica. E tem uma outra coisa base também, que foi uma coisa que me iniciou na música também, que eu tava deixando passar em branco, que foi os Stones, né? Muito mais do que Beatles, os Stones foi a faísca inicial, assim.
porque nos anos 80 não tinha MTV, não tinha internet, não tinha nada, então a gente via as coisas no Fantástico, né, os clipes. Então eu já conhecia Stones, já gostava e tal, e aí eles lançaram o Emotional Rescue e teve o vídeo de She's So Cold, né. Aí eu vi aquilo, no outro dia eu fui assim, pro colégio com um amigo meu que a gente sempre ia e tal, inclusive o cara que eu montei o The Fala, né, que primeiro foi uma banda lá em Foz do Iguaçu, que a gente morava em Foz do Iguaçu nessa época, e depois que ele veio para morar em Porto Alegre, a gente montou a banda Fluxo, que virou a banda The Fala, e a gente foi pro colégio assim, duro, sem falar uma palavra, porque tipo, a gente tinha assim, chacoalhado pelos Stones, né? Então basicamente foram esses eventos aí que me botaram na música, assim. Você disse 4 eventos, mas eu até perdi a conta aqui. Acho que foram pelo menos uns 10 aí com esse lance dos Stones. E você lembra quando foi a primeira vez que você pisou no estúdio? É muito relevante essa pergunta porque, assim, né, para as bandas do início dos anos 80 ali e tal, era inviável gravar, era um sonho impossível, né? Pisar no estúdio era uma coisa quase assim, bíblica, messiânica. Ninguém acreditava ser possível lançar um disco, gravar disco, era uma coisa que não se passava na cabeça das bandas na época, né? Então, tipo, era muito caro, era muito difícil, era uma coisa fora da realidade. Então, tipo assim, as minhas primeiras experiências de estúdio foram com o Carlos Eduardo Miranda, o nosso querido e famoso Gordo Miranda, né? Que foi dos Ídolos, ali, o jurado dos Ídolos. Ele também começou os selos, né? E administrou com os Titãs, o Banguela e o Excelente. Um cara muito influente, assim, né? Na cena musical brasileira, mas antes disso ele era um cara muito influente na nossa cena aqui. Porque uma cena se formou em volta dele em Porto Alegre, né? Era um grupo, assim, de no máximo umas 50 pessoas, quando muito. E, inclusive, eram as pessoas que iam nos shows também e tal, né? Era esse pequeno grupo, assim, de gente que fazia um som mais contemporâneo dentro do rock na cidade. E ele era um cara que fazia muitos trabalhos em estúdios, assim, às vezes jingles, às vezes trilhas pra peça e tal. Uns trabalhos que não eram exatamente de banda, né? E ele tava sempre em estúdio, eu fiquei muito amigo dele. E às vezes eu até gravava uma guitarra ou alguma coisa, uma voz nesses trabalhos que ele fazia. Então foi aí que você começou a se interessar, a trabalhar com produção musical? Em produzir bandas, se produzir? Eu sempre tava junto com ele no estúdio, né? Olhando por cima do ombro, assim, o que ele tava fazendo e tal. Ouvindo as conversas de estúdio, aquela coisa toda. Porque eu sempre fui uma pessoa que aprendeu mais visualmente, né? Eu não sou muito de estudar, assim, teoria e livros e ler e tal. Então ali eu aprendi muita coisa e basicamente até muita coisa que eu uso até hoje, né? De estúdio, alguns truques e tal, com o Miranda, observando ele trabalhar. Foi assim que eu comecei a frequentar estúdios, né? Não foi gravando a minha banda, né? Depois foi a própria necessidade, entendeu? Porque assim, como eu te falei lá antes, eu sempre curti música eletrônica, especialmente hip hop. Então eu sempre quis produzir esse tipo de música, mas na época era impossível ter um computador ou um sampler ou qualquer coisa, né? Até uma bateria eletrônica era difícil. Então assim, eu comecei basicamente a produzir na minha cabeça essa parte mais eletrônica, né? Que foi uma coisa que depois eu acabei empregando no The Fala. Na cabeça, tá ligado? Eu anotava nos cadernos o que eu queria fazer e tal, não sei o quê. Mas produção de banda mesmo também foi uma coisa de necessidade, né? O que acontece? Eu sabia que tipo de som eu queria, né? Eu sabia o que fazer e tal. E geralmente não conseguia, né? Quando era outra pessoa produzindo, ou outro técnico mexendo e tal. Mas eu sabia o que eu queria, eu não sabia como conseguir fazer. E eu fui dando um jeito de aprender, que nem eu te falei, observando as pessoas trabalhar e tal, ouvindo música sempre, claro, e procurando saber como as coisas eram feitas e tal. Mas aí, tipo, justamente convergiu no Kings of Bullshit, né? Que é o disco de fala mais eletrônico, mais hip hop e tal, dos anos 90 ali, que a minha vontade de produzir música eletrônica, junto com a necessidade de me autoproduzir para conseguir tirar os sons que eu queria, essas duas coisas, rolou essa conversão, digamos assim, né? Esse mashup de caminhos, né? E no início, você se lembra quais eram os equipamentos, os softwares que você utilizava para gravar? Quando a gente fez o Kings of Bullshit, eu tava muito interessado em fazer um lance mais hip hop mesmo no The Fala, né? Tem a parte funk metal, mas umas coisas mais hip hop mesmo. E aí a gente conheceu um cara que não tinha nada a ver com a cena e tal. Ele era um cara que tinha tido uma banda nos anos 70 e tal, e é um paulista que morava em São Paulo. E ele tinha uma amiga, né? Era um computador muito antigo, e ele trabalhava com o Notator, que é o avô do Logic, né? O programa de estúdio virtual e tal, né? Então, tipo assim, esse cara tinha esse equipamento e tal, e a gente conheceu ele, e ele se dispôs a ajudar a gente a produzir as coisas mais eletrônicas, né? E mais hip hop.
Então a gente gravou na casa dele, no caso, né? Na época, foi o Kings of Bush, né, saiu em 91, o vinil, né? E a parte eletrônica, que é o lado A, foi gravado na casa do cara e tal. E ali eu comecei a observar o que ele tava fazendo e também co-produzir, né? Assim, no caso, o produtor não é só o cara que bota a mão na massa. Às vezes o produtor nem bota a mão na massa. Eu sou um produtor completo, eu boto a mão na massa, eu mexo em tudo, eu equalizo, mixo, gravo, produzo, dou ideia, mexo nas letras das bandas, nos arranjos, tudo, né? Mas então ali com esse cara eu comecei a me envolver mais com a produção, tanto de banda quanto a produção eletrônica. Tanto que quando a gente foi lançar o CD do Kings, que foi em 93, foi na época que o The Fala participou do Hollywood Rock, né? Aí eu participei muito na produção, né? O cara continuava sendo o técnico, no caso o cara que mexia nos botões e tal, fazia as programações, mas eu dei toda a direção, né? Dessas músicas novas que a gente gravou pro CD. E inclusive essas músicas no CD são diferentes da do vinil, porque já teve mais essa produção mais hip hop. Inclusive tem 4 músicas dessa época que nunca foram lançadas, que vão ser lançadas agora quando o Kings sair nas plataformas digitais, que o Cogumelo tá programando fazer isso esse ano. Vai remasterizar o disco e vai incluir essas 4 músicas inéditas que não saíram na época. Então mais ou menos esse é o histórico. Aí, como eu comecei a produzir para outras pessoas, foi uma outra história engraçada, que o Planet Hemp me chamou para produzir o Usuário. Só vai vendo, tá ligado? E eu me caguei nas calças, pensei, puta, eu não sou produtor e tal, não vou conseguir. Fiquei com medo mesmo e dei uma desculpa furada pra eles, não vou poder por causa disso, daquilo, né? E os caras, bom, beleza então, né? Tanto que os caras me zoaram anos depois, anos e anos por causa disso. Falaram, se cagou, cagando, não sei o quê. E aí, tipo, o que aconteceu foi que um tempo depois, os Tubarões Voadores, que é uma banda de Itaboraí, de funk metal também, mas que misturava ritmos brasileiros e tal, eles me chamaram pra produzir o disco deles. E eles falaram assim, velho, nós não vamos aceitar não, que a gente já sabe que tu te cagou pra produzir o disco do Planet, mas tu vai vir produzir o nosso. Aí eu não tive como recusar, aí foi o primeiro disco de banda, ou que não fosse a minha, que eu produzi, e aí começou tudo, né? Demorou um puta tempo até eu ter o meu equipamento eletrônico pra produzir, né? E aí, quando aconteceu isso, foi em 94, 95 mais ou menos. Em 93, depois do Hollywood Rock, eu me mudei pra São Paulo. E lá eu comecei a trabalhar com publicidade, coisas assim, jingles e tal. Eu trabalhei bastante com o Dudu Marotti, né, na época, da produtora do Dr. Dedê, que é muito foda. Foi um inovador, assim, um cara, né, um inovador na questão de produção pra jingles e coisas assim, com computador, com música eletrônica mesmo e tal. E ali também aprendi muita coisa e tal. E lá daí já era um pouco mais sofisticado, assim. Lá se usava já o Logic, depois virou Pro Tools, e tinha uma série de periféricos também, né? Que não se usava só plugins, tinha também uns compressores valvulados em rec e efeitos em geral, né? Assim, então era muito rico o estúdio, assim. Mas eu comecei, o meu primeiro equipamento mesmo, foi um sampler em Sonic SR10, porque como eu estava trabalhando, consegui juntar uma grana e comprei. E ele era um teclado gigantesco, assim, tipo, sabe, quase 1,5 metro de teclado, e ainda se salvava com floppy disk, era uma coisa, assim, muito antiga, né, e tal. E aí eu consegui comprar esse sampler e tal, e comecei a produzir nele. Ele tinha recursos muito limitados e tal, mas ele foi muito bom pra mim na época. Ele tinha poucos canais, ele tinha 8 canais e tinha pouquíssimo espaço pra guardar samples e coisas e tal, mas dava pra trabalhar, entendeu? E eu comecei a produzir nele, foi muito legal. Tipo, eu produzi o Meu Nome é Educar, meu primeiro disco solo, que era um disco de R&B, hip hop eletrônico, todo nele e tal. E até curioso, assim, tem 2 coisas, né? Que anos depois, eu produzi o Câmbio Negro, né? Aquela banda de hip hop sinistra, muito foda. Produzi o primeiro disco deles com banda, tá ligado? Inclusive, eu acho que foi o primeiro disco de hip hop brasileiro com banda, assim. Na época, pô, causou pra caralho e tal. E o TC Slam, que é filho do África Slam, né? Da gangue lá do África Bambata, né? E tal. O da Zulu Nation. Ele veio pro Brasil e ele participou do disco. E aí, quando ele viu que eu tava produzindo no Ensonic, ele falou, cara, tu produziu tudo isso aqui nesse teclado? Eu falei, sim. Ele falou, cara, maluco, tu tá louco, isso aí é um teclado que os caras usam pra produzir country nos Estados Unidos. Tipo assim, o cara ficou passado, né? E outra coisa foi que eu produzi o Miami Rock, o disco da Popozuda, nesse mesmo Ensonic SR10, né? E inclusive a guitarra da Popozuda, né? A guitarra base, que é uma guitarra
tipo esse DC com distorção e tal, é um violão ligado no sampler, porque ele tinha uma distorção maravilhosa, tá ligado? Aí eu fui evoluindo depois na questão dos equipamentos, né? Aí eu comecei a trabalhar em seguida com o Reason, né? Em seguida não, anos depois, né? Porque o Reason foi o primeiro, assim, né, programa que propiciou esse negócio de usar samples já cortados, tinha o Rex, que era o que a gente usava pra montar as batidas e tal, e vários synths legais, e a opção também de gravar voz, um monte de coisa e tal, e eu comecei a usar ele, e eu produzi um monte de coisa nele, basicamente toda a minha carreira do exterior, e toda a fase funk lá, e fase techno e house e tal, não sei o que, foi tudo com o Reason. Aí um amigo meu disse assim, cara, tu tem que usar o Ableton Live. Ele é perfeito pra ti, tu vai ver, é super intuitivo e tal. Não, tô super bem com o Reason e tal, não sei o quê. Até que um dia o cara me convenceu, né? Me ensinou assim também no olhômetro, fui vendo ele fazer as coisas e tal. Em 3 horas ele me passou os básicos, entendeu? Aí eu fui pra casa e comecei a usar. No início foi que nem voltar a tentar aprender a andar de bicicleta, sabe? Uma coisa bizarra. Mas aí, cara, na hora que eu me desenvolvi nele, fudeu. É o que eu uso até hoje, né? Eu uso o Ableton Live, que é maravilhoso, super intuitivo, super legal pra produzir. Tanto música orgânica quanto música eletrônica, né? Muito massa, assim. E eu acho que um paralelo entre as primeiras gravações que eu fiz com como eu trabalho hoje, tanto sozinho para os meus trabalhos, como quando eu estou produzindo com uma banda, é justamente essa diferença de experiência, sabe? Assim, antigamente eu sabia o som que eu queria, mas eu não sabia tirar. Hoje, das minhas maneiras pouco ortodoxas, porém que funcionam, eu sei tirar, entendeu? Eu sei entrar no estúdio e posicionar a bateria onde eu quero, microfonar ela do jeito que eu quero, e tirar aquele puta som que eu quero, e de guitarras a mesma coisa e tal. Então, assim, essa é a diferença nesse paralelo. E você que já teve oportunidade de produzir várias bandas, enfim, e até com The Fala mesmo, utilizar maneiras diferentes para se gravar, seja com gravadora grande, com gravadora independente. Cara, qual a diferença, as vantagens e desvantagens de se produzir em pequenos ou grandes estúdios, né? Visto que hoje em dia, né, a gente tem os recursos muito mais acessíveis. As vantagens acústicas, né, de um estúdio que tem uma sala e tal, são foda, né? Porque, tipo assim, eu, por exemplo, sou adepto de gravar a sala mais da bateria, por exemplo, do que as peças. Claro que eu gravo as peças também para ter ali, para abrir na mix e empurrar, se precisar. Mas eu uso mesmo o som da sala, uma coisa meio Bohan, sabe assim? É uma técnica setentista de gravar, que eu uso muito. Não só setentista, né? O jazz era gravado assim também, na época que era mono. Era um mic que posicionava todo mundo na sala, então tu acabava captando a sala, não os instrumentos. E isso é um som mais rico, né? Mais vivo, mais quente para mim. Então, tipo assim, essa vantagem acústica, né, do estúdio é foda. Outra coisa também é que tu vai trabalhar com periféricos, como eu tava falando, né, com os efeitos em REC, que são máquinas muito mais potentes e tal do que plugins. Porém, hoje em dia dá pra gravar em casa com todos os recursos que tem e recriar qualquer coisa que tu quiser e expandir pra limites que até num estúdio às vezes tu nem consegue, entendeu? Por exemplo, tu pega um plugin de guitarras, um amp de guitarra virtual, e ali vai ter tudo que é tipo de mic, tudo que é tipo de posicionamento do mic, sabe? Às vezes até tem captadores, posicionamentos de captadores, quer dizer, tu tem 1 milhão de recursos na mão, sabe? Dentro do computador, dentro do teu quarto, que é como eu trabalho hoje em dia e é como até eu prefiro trabalhar. Eu gosto de gravar em estúdio e tal, né? Mas, cara, em casa é muito foda, assim, os recursos são infinitos também. Por exemplo, o meu disco novo, né, que já lancei 2 singles, ele tem um som super orgânico de rock e tal, principalmente as batidas e tudo. E ele foi todo feito em casa com os recursos que a gente tem de plugins. Então, tipo assim, essa fronteira entre o estúdio caseiro e o estúdio, né, propriamente dito, meio que se rompeu há muitos anos já e só vai ficando cada vez mais ínfima, né? E o lance aqui, tipo assim, isso que eu tô falando, eu nem considero que eu tenho um estúdio, né? Um notebook com uma placa de som e um microfone e uma guitarra, tá ligado? Tipo assim, mas já é um estúdio, isso que é legal, é uma grande revolução que realmente se firmou. Agora eu vou te colocar na sinuca de bico, bicho. Se você tivesse que escolher um trabalho que produziu, um só, que você mais se orgulha, qual seria e por quê?
putz, escolher um trabalho só é foda, ainda mais quando eu trabalhei com artistas foda minha vida inteira, tipo Otto, Chico Sainz, Padrão 9, Câmbio Negro, Detonautas, cara, tanta coisa, fora as coisas que eu produzi eletrônicas também, remixes que eu também fiz e tal. Mas aquele clichê, né, cara? Sempre as últimas coisas que a gente faz são as que a gente mais ama e mais gosta. E eu tenho uma coisa evolutiva, assim, que eu sempre... Tudo que eu fizer depois vai ser sempre melhor do que eu fiz antes. Não é nenhuma busca, sabe? Quase um piloto automático da excelência, sabe? De assim, tu sempre melhorar com cada movimento que tu faz. Então eu acho assim que os meus trabalhos novos, principalmente o disco todo, né? Esse novo, que é o New Style no Baile, que eu já lancei esses 2 primeiros singles, acho que esse é o ápice que eu cheguei em termos sonoros, assim, e tal. Realmente eu tô curtindo muito esse trabalho e é uma coisa totalmente do it yourself. Eu produzo, eu gravo, eu mixo, eu masterizo, entendeu? Então é um trabalho fechado em si. É a primeira vez que eu tô fazendo todas essas coisas sozinhos e eu tô curtindo muito esse resultado. Então, por mais clichê que sejam meus trabalhos novos, né? Que é o disco, né? É que assim, as músicas todas já estão prontas, tem vários feats, então eu tô esperando ainda pra fechar e ele vai ser lançado em singles pouco a pouco e mais pro final do ano sai o disco, então seria esse trabalho, né? O New Style no Baile, que é meu novo disco. Pouco megalo, né? Que nem o Snoopy. I would like to thank me. Cara, é aquilo, e pensar que não faz muito tempo que para se ter uma banda e ter condições razoáveis de ensaio e gravação, não era para qualquer um, né? Os equipamentos de qualidade nem sempre foram tão acessíveis, assim como os ensaios em estúdio. E com a grande oferta, né, de equipamentos, a popularização dos computadores, né, dos programas, o boom da internet, né, fez com que os músicos e produtores pudessem vislumbrar uma certa qualidade e até autonomia com o seu trabalho. Principalmente também, né, com a chegada, né, a popularização da internet, né, e com todos os recursos tecnológicos mais acessíveis, os músicos, principalmente os independentes, puderam ter condições de produzir suas músicas com qualidade, além de ser muito mais barato que num passado recente. Sem falar que além de todo o processo de gravação, a distribuição também ficou muito mais fácil, mais rápida e até mais eficaz se você souber trabalhar bem, né? Se você fizer um bom planejamento disso. Hoje, ao alcance das mãos, você com um clique você consegue colocar a sua música literalmente no mundo. O acesso aos equipamentos, aos programas para produção e gravação das músicas, assim como a utilização das plataformas para distribuição do seu trabalho, democratizou e oportunizou que os artistas, principalmente os independentes, né, pudessem ter mais visibilidade junto ao mercado. Mas aí fica a pergunta, né? Qual a vantagem e qual a desvantagem para o artista ter total autonomia e ser o dono da sua carreira? Vamos lá. Essa é muito pertinente também. Vantagens e desvantagens para o artista de ser, né, autossuficiente e ter que fazer tudo. A desvantagem é justamente ter que fazer tudo. Hoje em dia, por exemplo, eu tenho muito menos tempo para produzir as minhas músicas ou qualquer outra coisa, ou para pensar em fazer música, criar uma letra do que eu tinha antes, porque eu tenho que fazer tudo sozinho. Eu tenho que ser o meu RP, eu tenho que agitar as redes, eu tenho que fazer todas as minhas artes, capas, posts, capas de disco, vídeos, quer dizer, tudo isso toma um puta de um tempo, entendeu? É massa porque o artista tem a palavra final sobre os resultados todos. Quer dizer, sobre os resultados todos não, sobre como quer produzir, o que quer dizer, como que vai ser o som, como vai ser a capa, então isso é massa, entendeu? E tem também essa coisa, né, de, como tu disse, uma certa democratização. Mas eu acho que essa certa democratização, ela mascara também uma certa coisa que ficou muito mais cruel, ficou muito mais brutal pra gente. A questão do business, por exemplo, fora o lado de tu ficar cansado de todo o trabalho que tu tem que fazer, cara, tu tem que simplesmente fazer malabarismos o dia inteiro, o ano inteiro pra conseguir fazer as coisas, tá ligado? É muito difícil, é muito trabalhoso, é muito cansativo. Fora isso, tem um lance que a competição ficou muito maior, tem muito mais gente, obviamente, no mundo, então tem muito mais produtos sendo lançados todos os dias, mas ao mesmo tempo também, antigamente era um pouco mais às claras o sistema, né? Tipo assim, as rádios, o jabá, como é que era pra tocar na TV e tal. Meio que tinha uma noção, assim.
hoje é meio invisível, isso é meio difícil, entendeu? Tu depende muito de entrar em playlists, mesmo isso não garante nada, quer dizer, eu sinto uma dificuldade muito grande de conseguir chegar no público hoje em dia, que eu não sentia antes, entendeu? É incrível dizer isso, que a gente tem todas as ferramentas, mas assim, quando eu montava em cima de um burro, saca, ia fazer os shows, ia conquistando aquele público no tete a tete, eu tinha muito mais espaço. Hoje eu sinto que o meu espaço é muito reduzido, é mínimo, eu não consigo chegar em quase ninguém, porque assim, não há ilusões, entendeu? Redes sociais, cara, rede social é um negócio que precisa ser pago pra funcionar, entendeu? É uma vitrine. Tu tem que pagar pra conseguir chegar no público, mesmo que seja o teu, sabe? Tu não chega nem a 3% do teu próprio público, imagina pessoas que não te conhecem. E como é que eu vou fazer negócio sem chegar em pessoas que não me conhecem? Então, assim, realmente a gente tá num impasse, assim, é uma coisa muito difícil esse momento, porque tem toda essa abertura, mas ela é uma pseudo-abertura, porque tu não chega de verdade no teu público, é muito complicado. Agora, uma coisa que sempre eu fiquei encucado, né? Eu gosto muito da questão do vinil, né? Porque você tinha todo aquele ritual, né? De observar bem a capa. A capa é uma obra de arte, né? Diferente do que é hoje. Você vê a capa é um quadradinho na tela do celular, né? Você não tem acesso ao encarte, nem a ficha técnica, né? Mas uma das coisas que eu observo é o seguinte, que antes os artistas preparavam um álbum assim com calma, né? Geralmente pensando em um conceito, as músicas meio que dialogavam entre si, enfim. E aí tinha os singles, né? Que ele tinha meio que a função de lançar uma música de trabalho para ver a aceitação do público, né? Antes mesmo do próprio álbum, né? Se olhar lá atrás, as bandas de repente paravam no single porque não deu certo e aí nem chegava a gravar um álbum, mas ele funcionava meio que como um termômetro. Hoje em dia, você não acha que as músicas são lançadas na rede assim, meio que os singles, as pessoas vão lançando os singles mais para uma forma de marcar território, né? De você estar sempre aparecendo ali, mais do que ser um fragmento de um trabalho que está sendo construído, como era antigamente? Cara, é muito perspicaz a tua observação sobre o single ser uma mijadinha de mercado de território. Concordo 100% com isso. Porque o artista hoje em dia tem que estar 100% visível o tempo todo. É um porre, tá ligado? Porque eu acho até assim, pessoalmente, eu acho que o mistério faz parte do elan todo, do que é o artista, do que é a arte, do que é uma banda, sabe? Faz parte do negócio um pouco de mistério e a gente não tem mais, tem que estar exposto o tempo inteiro. E como eu falei antes, isso é muito cansativo também, né? Tem esse aspecto também que é nefasto. Mas assim, eu acho que por causa disso, a gente, como eu te disse, eu tô num esquema que é o esquema que as próprias distribuidoras sugerem dos artistas lançarem um single novo a cada 21 dias, para manter sempre, né, a sua base. Inclusive, uma plataforma que tem o Spotify também é uma espécie de rede social. Tu vê os números, tu vê o que tá acontecendo, tu acompanha tudo isso, entendeu? Então, a ideia é se manter na boca do povo, ou pelo menos próximo, né, da consciência das pessoas o máximo possível. Então, tem essa questão dos singles. E eu acho que sim, que em geral a música perdeu o seu valor, até mesmo revolucionário que já teve algum dia, mas assim, eu digo como valor, como mercadoria mesmo, entendeu? Como commodity, tá ligado? Acabou, assim, a música não tem mais esse valor, a música passou por um background, assim. Na verdade, quando começou a MTV mesmo, né, e mudou o foco do som pro visual, ali já se percebeu que o futuro ia ser assim, entendeu? E realmente se transformou nisso. A questão da imagem do vídeo hoje é muito mais importante. Pra mim é legal porque eu sempre gostei. Eu tive bandas que tinha foto antes de ter as músicas, tá ligado? Então, tipo, eu tive disco que tinha capa antes de ter o disco, tá ligado? Então, tipo, a imagem sempre foi uma coisa muito importante e que sempre fez muito parte do som pra mim, são inseparáveis. Mas ao mesmo tempo isso criou também uma desvalorização da música em si. E o fim da música como produto, né, como uma coisa tangível, que era o vinil, que tu comprava, ia pra casa olhando aquela capa, lendo ali, né, as notas atrás. Aí depois chegava em casa e botava lá do A, lá do B, que todo esse ritual se foi, né. Obviamente ainda existe vinil, existe um culto quase em torno do vinil, mas não é o que a grande maioria das pessoas faz. A grande maioria das pessoas ouve música no celular, né? Quando muito no computador. Então isso quebrou esse lado
né? Que era um lado espiritual quase, né? Da música e do vinil e da coisa toda, de como tu te conectava com os artistas. E hoje essa coisa mais de arquivos, né? Os arquivos desvalorizaram a música, né? Em geral. Então eu acho que essa é uma parte muito difícil de lidar, e eu acho que essa cultura dos singles e das músicas curtas pós-TikTok que a gente vive hoje só corrobora isso que eu tô falando, entendeu? Então assim, isso me fascina, essa coisa da música curta, dessa coisa de ir direto ao assunto, dessa loucura das pessoas de consumo extremo e rápido hoje em dia. Isso é uma coisa que eu já imaginava no The Fala antes mesmo na internet, e isso realmente aconteceu. E eu admiro um pouco isso. Eu gosto um pouco dessa perversidade desse mundo contemporâneo, entendeu? Mas ao mesmo tempo é foda, porque fechou muitas coisas, entendeu? O álbum realmente antes... O álbum conceitual ou não, né? Eu tive os dois na minha carreira até hoje, os dois exemplos várias vezes. Ele era um trabalho mais completo do artista. Eu acho que como tu não tinha tanto acesso ao artista, tu acessava por ali, e era uma veia, era na veia, era puro, sabe? Então a gente perdeu um pouco isso. Mas eu tenho fascínio por essa cultura de consumo extremo, né? E é uma coisa que eu gosto. Eu faço porque eu gosto. Por exemplo, as minhas músicas são todas curtas hoje em dia. Tem 2 minutos e meio no máximo, e tem música até de 1 minuto e meio e tal. É isso, cara. É isso que eu tenho a dizer, e é nesse espaço. Então é uma coisa que é se adequando ao sistema atual, mas ao mesmo tempo é uma coisa que diz respeito ao que eu penso. É como eu gosto de fazer as coisas também, entendeu? Então é dúbio. Mas eu acho que sim, que o single virou mesmo uma marcação de território, como tu disse. Tu colocou muito bem nas palavras, entendeu? E, por exemplo, o meu disco Vacinado num Bum Bum é um disco que não tem coesão nenhuma. Tem do funk, do Rio, ao metal, ao hip hop, ao rock tradicional. Quer dizer, ele atira para todos os lados. É uma coisa que eu meio que combinei com o Gabriel como o primeiro disco, né? Ele falou, cara, tu tem que ser esse artista que tu já é. Lança tudo junto, foda-se, não faz uma coisa, não aplica num estilo só. Então esse disco foi um disco muito assim. Agora já o New Style no Baile, ele tem todo um conceito por trás. Ele é um disco de funk metal, é um disco de hip hop, tá ligado? É um disco de rock como ele era nos anos 90, só que feito hoje, com o som de hoje, com as tecnologias de hoje e com as ideias de hoje. Então ele é um disco muito diferente, ele tem uma coesão. O single tá ali marcando cada 21 dias, né, o seu território, porém ele faz parte de um álbum. Essa coleção de singles surgiu na minha cabeça como um álbum. Tanto que todas as músicas já estão prontas antes de lançar o primeiro single, entendeu? Eu só tô no processo de finalizar elas aos poucos. E aí eu fico pensando também assim, um outro ponto, né? Da mesma maneira que ficou mais fácil de se produzir, né? Com o acesso aos recursos aí, como que faz para que você tenha o seu trabalho, que seu trabalho tenha um destaque ou algum diferencial perante essa facilidade de produção e a quantidade de informações que são jogadas na rede? Cara, essa é uma pergunta que eu também estou procurando a resposta. Como conseguir um destaque na rede com a exorbitância de informação que é oferecida para as pessoas, entendeu? E como se destacar. É muito difícil isso, cara. Eu tô batalhando, lutando com isso. Tá muito difícil, assim. Eu sinto que eu faço um trabalho que teria, sabe, um público maior que eu não consigo alcançar, entendeu? Eu ainda falo pra minha bolha de fãs do The Fala, entendeu? O trabalho que eu tô fazendo, principalmente nesse disco novo, é um trabalho que com certeza tá agradando bastante essa galera, mas eu sinto que ele teria mais abrangência e eu não consigo chegar nessas pessoas, entendeu? Então é muito difícil, eu também quero essa mesma resposta, entendeu? E não adianta a qualidade, não adianta nada, não adianta um visual foda, não adianta um clipe foda, tu não chega nas pessoas, sabe? Isso é um problema da nossa época muito difícil, assim, porque é uma coisa que esbarra no excesso de oferta, mas ao mesmo tempo esbarra em algoritmos, esbarra em propagandas, esbarra em Google Ads, tá ligado? Se tu não faz essas coisas, cara, tu não chega no público. É muito difícil chegar organicamente, na minha opinião, entendeu? E isso complicou demais o business. Aí, Edu, queria que você falasse aí que dica, né? Que dica que você daria para um artista, para um músico independente, ou até mesmo para alguém que queira trabalhar com produção musical,
a pessoa quer montar um home studio, que dica que você daria para essa pessoa? Cara, eu não sou uma pessoa tão apropriada, ou talvez até seja, porque eu sou... Tipo assim, eu sou um exemplar baixa renda, tá ligado? Meu estúdio é total baixa renda. Tipo assim, eu tenho um notebook, que é um PC, que não é lá essas coisas, ele até se peida um pouco. Eu tenho uma placa de som simples, comum, normal, externa. Eu tenho um fone de ouvido. Cara, e basicamente é isso, tá ligado? Se tu for produzir coisas com instrumentos, daí tá, tu tem que ter uns instrumentos, um cabo bom. Isso é importante, né? Um cabo que não vai ficar dando chiado e tal, blindado a full, vai ter que gastar uma certa graninha nisso. E é isso, cara. Não tem muita coisa, não. Esse é o jeito que eu trabalho. Eu faço de tudo, entendeu? Mas, claro, a pessoa pode... E tem os programas também, né? Tu pode trabalhar com Logic, com o Ableton Live, se quiser até mesmo com Reason. Acho que ainda tem gente que trabalha. Pode trabalhar com Rock Band. Tem um monte de opções aí, né? E eu... Hoje em dia trabalho com o Ableton Live e tal. E alguns outros plugins, algumas outras coisas e tal. Então, assim, tipo, tu vai precisar dos softwares, tu vai precisar do notebook, uma placa de som, não precisa ser a maior, mais cara, um fone legal, de referência, e se puder se dar ao luxo, monitores, né? Que eu mesmo não tenho há anos, nem trabalho com monitores em casa e tal. E é isso, cara. E se tu puder também fazer um tratamento de som na sala, não digo nem assim um profissional para o som ficar foda e tudo no lugar, mas eu digo para vedar a sala, para não entrar e nem sair som, também é uma boa, assim. Mas, cara, talvez eu não seja nem a pessoa muito certa para dar dicas sobre isso, porque tu viu, eu não tenho nada, mas ao mesmo tempo eu também sou a pessoa, né, para corroborar que mesmo com esse mínimo de equipamento tu já pode produzir em casa. Faltou ali um microfone bom também, né? Que não necessariamente precisa ser um microfone caro. Eu trabalhei muito tempo aqui em casa com um microfone de karaokê horrível. Esses tempos que eu consegui comprar o Shure, que não é nem um SM58 ou 57, que é o top de linha. É uma versão mais vagabunda, que funciona. Eu gravo aqui em casa assim e tudo bem. Funciona, sabe? Agora, se puder comprar um condenser, a fuder e tal, melhor. Bom, cara, muito bom, tá terminando aqui. Eu queria agradecer muito sua participação, Edu, e espero que o nosso papo, né, possa, sei lá, contagiar outras pessoas, que as pessoas queiram produzir suas músicas, mesmo tendo pouco equipamento, né? Foi o que a gente conversou aqui um pouco, né? E aí, deixo o espaço aí para suas considerações finais. Obrigado, amigo. Um abraço. Pô, valeu aí pelo convite. Achei super pertinentes as tuas perguntas. Massa pra caralho. Realmente vai ao cerne, né, das coisas de produção e tal. Achei que vai ser bem legal esse projeto aí. Pô, valeu mesmo por convidar, e qualquer coisa que estamos aí, mano. Tamo junto. Este foi o podcast Bastidores da Produção, um projeto viabilizado pelo edital Cultura Presente nas Redes 2 da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. Pesquisa, roteiro e apresentação, Xan Braz. Trilhas, edição e mixagem, Rafael Garcês.